Fabiana Irala, professora da CESUFOS FAFIG, que fica em Foz do Iguaçu. É mestre em Direito, é doutoranda em Criminologia pela USP, é autora, é professora de mestrado, é jurista, é pesquisadora. Ultimamente, ela tem se dedicado a estudar drogas e violência doméstica. Gostaria de começar conversando contigo a respeito do que tem acontecido em face da remessa de todos nós para dentro de casa, o que tem acontecido com os casais. Eu suponho que no correr do dia, na vida cotidiana agitada, as pessoas se veem pouco, se enfrentam pouco, se situam pouco, se amam pouco, porque os requerimentos da vida cotidiana nos tomam o tempo. Com o coronavírus, os casais são postos de maneira que as partes têm que olhar uma para a outra, têm que conversar, têm que se entender. E, na verdade, segundo notícias de jornal, aumentaram bastante as demandas por divórcio e cresceram muito os registros de violência doméstica. Quer dizer, será que as pessoas estão se enganando e apenas permanecem casadas porque se encontram pouco, e quando se encontram muito, como agora está acontecendo, percebem que não se suportam e que o casamento é uma coisa vencida? Olá, Léo, como vai? Antes de mais nada, ótima pergunta. Começou a me apertar aqui. Que pergunta difícil. Antes de mais nada, quero deixar aqui um grande abraço da Tríplice Fronteira para você, agradecer o convite desse debate sobre violência doméstica. Bom, a sua pergunta é uma pergunta extremamente difícil de responder, porque você está perguntando o porquê algumas pessoas em situação de violência doméstica não realizam o divórcio, não fazem a separação, não tomam outros rumos para suas vidas. Como você bem destacou, eu tenho pesquisado violência doméstica já há alguns anos. É um dos temas que eu sou completamente apaixonada, não apenas por ser advogada, mas principalmente por ser mulher e professora de direito penal. E eu entendo que cada vez mais nós precisamos falar sobre essa temática, até para que as vítimas possam compreender quais são os seus direitos e, entre aspas, quais seriam os seus deveres dentro dessas relações domésticas. De fato, Léo, o que nós temos recebido como notícia é um aumento exponencial da violência doméstica nesse período do coronavírus, muito provavelmente por conta do isolamento, mas nós não podemos afastar outras circunstâncias que possam gerar esse aumento da violência doméstica. Querendo ou não, nós somos seres sociáveis e nós temos notícias de que várias famílias estão enfrentando dificuldades financeiras, desemprego, depressão por conta do isolamento social, e isso tudo, evidentemente, pode gerar vários problemas desencadeados ao ponto de termos, então, a violência doméstica. Léo, há uma teoria, então aí eu já até vamos debater aqui, você talvez possa debater até melhor do que eu sobre isso. Há uma teoria que foi desenvolvida nos Estados Unidos na década de 60, que é a teoria do desamparo aprendido. Essa teoria busca explicar por que pessoas, numa situação de violência, numa situação que não deveria ser suportada, por que essas pessoas não conseguem força espiritual ou moral para saírem daquela situação. A pesquisa, e realmente foi uma pesquisa acadêmica, foi realizada com 3 cachorros. Então, lá na década de 60, o pesquisador, um psicólogo, pegou alguns cachorros e colocou esses cachorros como se fossem celas isoladas. O primeiro cachorrinho, na primeira cela, não recebia nenhum estímulo negativo. Então, ele simplesmente ficava naquela jaula, naquela cela, sem nenhum estímulo negativo. O segundo recebia alguns estímulos negativos com eletrochoque.
Então, o piso da cela ou da jaula dava choque. E o terceiro também recebia esses estímulos negativos com choques. Entretanto, essa cela tinha um dispositivo, como se fosse um botão, que se o cachorro apertasse esse botão, os eletrochoques paravam. Ou seja, havia um dispositivo de saída para que o cachorro acionasse e então os estímulos negativos paralisassem. Depois, então, fizeram essa primeira experiência. Depois, aquele cachorro que estava na terceira cela, que aprendeu que havia um dispositivo de saída, foi colocado na cela que dava o choque, mas que não tinha o dispositivo de saída. Esse cachorro tentava desesperadamente encontrar uma saída. Aquele segundo cachorro que estava na cela, levando choques, mas que não tinha dispositivo de saída, quando colocado na cela com dispositivo, não o procurou. Demonstrava um comportamento resiliente e depressivo. Qual foi, então, a argumentação, a justificativa, a conclusão dessa teoria? De que pessoas constantemente, como eu posso dizer, Machucada. isso, Machucada. machucadas, estimuladas de forma negativa, que sofrem de forma constante e que não tenham essa visão de que é possível acionar um dispositivo de defesa, essas pessoas têm um comportamento depressivo e aparentam um comportamento resignado. Então, aquela famosa frase, Léo, que as pessoas dizem, algumas mulheres apanham porque gostam, poderia ser justificada com essa teoria, não no sentido, evidentemente, da pessoa gostar da violência, mas no sentido de demonstrar do porquê essa pessoa que sofre a violência não consegue sair desse relacionamento negativo. Sim, eu compreendo, acho inteligente, e há outros estudos, desde estudos de evolução, de comportamento de macaco, há um controle, quando macacos se deslocam em grupo, de uma região para outra, há um controle das fêmeas, sobre as fêmeas, que é agressivo, quando elas variam da fila e põem em risco o bando, elas são agredidas para voltar para o local. Há compreensões da psicanálise dentro do que Freud chama princípio de morte, que também dariam algumas explicações. Há também, suponho que nos jogos sexuais imaginários que são construídos socialmente, que levam a comportamentos, e eu acho que nesse aspecto eu não leria como agressão, na medida em que são jogos de prazer e que as partes decidem fazer brincadeiras que agradem. Agora, o que me resta estranho é casais em que ambos os componentes têm iguais condições financeiras, iguais formação intelectual e vivem em agressão permanente. Eu te adianto que, numa discussão com Alice Bianchini, ao perguntar sobre a razão da permanência da mulher numa situação em que ela é a vítima, a Alice devolve a pergunta por que o homem permanece numa situação em que, afinal de contas, supostamente ele não gostaria, que é uma situação de produção de agressão. Então, me parece que isto não está sendo analisado por um outro ângulo. Será que a vida em comum, contratada e feito com que duas pessoas convivam dentro de casa, em nome de afeto, em nome de família, não é ela mesma geradora de agressão? Porque é evidente que sem família não há reprodução humana, sem amparo
de crianças não tem reposição da sociedade. Mas será que esta modalidade de convivência não é uma mentira histórica? Porque nem sempre a reprodução humana deu-se por esta célula forçada de duas pessoas dentro de casa por tempo além do suficiente para a cria. Há estudos sérios mostrando que com 3 anos no máximo acaba um hormônio que faz a atração dos corpos, que sem ele não funciona mais a atração, e há vários estudos mostrando que as violências recrudescem depois que a criança não precisa mais de ambos os pais para o seu próprio desenvolvimento. Há vários estudos mostrando que a convivência do casamento romano cristão típico é uma grande mentira, que ele não suporta a realidade. Tens estudos nessa direção? Tens levantamento de dados nessa direção? A minha pesquisa acadêmica mesmo, Léo, não é na área da violência doméstica. Na área da violência doméstica eu faço quase que um trabalho social, vamos dizer assim, não é bem uma pesquisa acadêmica, de fato, mas existem várias pesquisas assim, que foram desenvolvidas nesse sentido, sobre os modelos de família que nós temos, principalmente os modelos familiares latino-americanos. Nós temos modelos diferentes, vamos dizer assim, né? E uma das coisas muito importantes, e penso eu que você chegou no ponto central, é do porquê as pessoas casam ou do porquê mantêm-se casadas. Por que as pessoas casam e por que as pessoas mantêm-se casadas? Sim. É de fato o amor ou é para realizarem uma construção social e ter um sentimento de pertencimento? Eu percebo, Leonardo, que eu sou advogada, agora falando como advogada, que eu atendo muitas mulheres que têm uma grande dificuldade em realizarem o divórcio, justamente por medo de quebrarem esse sentimento de pertencimento. Especificamente dentro da nossa sociedade, que é uma sociedade que supervaloriza o relacionamento e as mulheres casadas e os homens casados, como se fosse quase uma grande realização pessoal o casamento. Além disso, eu já ouvi uma pesquisa que foi realizada no Rio de Janeiro, de que alguns jovens, principalmente jovens de periferia, veem o casamento até como uma forma de ascensão financeira ou ascensão social, porque partem do pressuposto de que manter hoje um custo de vida individual seria fora dos padrões para aqueles jovens que foram pesquisados e tendo então companheiros dentro de uma estrutura familiar, teoricamente os gastos seriam divididos, então, portanto, eles poderiam alcançar outros segmentos sociais e conseguirem adquirir bens de consumo que individualmente talvez não poderiam. Ou seja, nós estamos falando aí de uma finalidade capitalista. Eu tenho dúvida que a finalidade capitalista possa ser responsabilizada. Eu acho que o capitalismo ele acaba sendo culpado de uma porção de coisa como se ele fosse um ente que vem e conspira de noite para obrigar as pessoas a se comportar mal de dia ou ao contrário. Na verdade, eu acho que o que liberou a mulher do jugo do homem foi o capitalismo. Nenhum outro sistema de produção, nenhum outro modo de produção ou de relação social teve mulher livre do homem. Né? Agora, o que me parece, e pergunto isso a uma mulher que estuda o assunto, é que, assim, até os anos 60, a mulher se subsumia no marido. Ela adotava um nome do marido, ela tinha um sistema de obediência, ela tinha uma divisão de trabalho doméstico em que ela tinha que ficar adstrita à casa e ali cumprir suas tarefas. A mulher se dissolvia de maneira tal que ela não tinha condições para nenhuma outra coisa, porque
a produção das relações sociais a enquadravam deste modo. Bem, com o maldito capitalismo, as mulheres passaram a trabalhar, a fazer concurso, a ter liberdade econômica, a poder mandar os homens embora, se quiserem. Agora, o que me parece é que há uma ilusão da possibilidade de ambas as coisas. Ora, na forma antiga, pré-anos 60, havia só um ego dentro de casa, o do marido. A mulher estava desmanchada no ego do marido. Agora, há dois egos dentro de casa. Há duas vontades, há duas fontes de poder. Então, isto necessariamente significa conflito. E acho que há uma ilusão, talvez dos homens, talvez das mulheres, de que é possível, nesta nova condição que é posta, de produção, de relação social, de convivência, de amor, parece que, ao mesmo tempo que algumas pessoas têm esperança de viver isso, querem manter a aura do romantismo, do pertencimento, da subordinação que havia antigamente. E parece que há uma questão doentia de ver gosto nessa subordinação, de ver amor no ciúme, de ver cuidado no controle, ao mesmo tempo que quer a independência. Eu acho que para o homem está bom, para o masculino está bom, porque ele permanece com as vantagens dessa coisa toda. Para a mulher, me parece que não está bom. Então, mulheres, isto é com vocês. O que é que tu me dizes a respeito? Bom, então nós temos dois pontos realmente que são pontos centrais, Léo. Nós temos a questão da dependência financeira, e aí nesse sentido, talvez nós falamos para pessoas que eventualmente ainda não têm uma independência financeira ou que por alguma razão preferem ficarem nesses relacionamentos abusivos por questão dos filhos, pela questão do status social, pela questão da dependência emocional em relação ao pertencimento do casamento. E, por outro lado, nós temos também a questão da dependência emocional. E aí, a dependência emocional, ela é muito evidente, principalmente em relacionamentos com violência psicológica. Nesse sentido, nós temos mulheres que podem ser altamente, eu falo o termo que eu uso às vezes nas minhas redes sociais, altamente velozes, mulheres que trabalham, mulheres que são super bem-sucedidas, mas que têm uma dependência emocional em relação ao seu parceiro e que permanecem nesse relacionamento abusivo. Como eu coloquei, principalmente relacionamento com violência psicológica. Então, não conseguem perceber os atos de manipulação, de vigilância constante, que, como você bem colocou, pode parecer romantizado. Então ele busca a mulher no trabalho, pede para ver o celular, isso é cuidado, isso é amor ou isso é violência psicológica? Então, nós temos esses dois pontos centrais. E quando há a questão da dependência emocional, realmente essa mulher tem mais dificuldades para quebrar esse ciclo e buscar a sua felicidade fora desse relacionamento. Há um tema de pesquisa, uma área de estudo que é a questão ideológica. A ideologia é uma produção de valores circulantes, de concepções de vida, de compreensões de mundo, só que isso tudo é subjetivado. E é muito difícil explicar para as pessoas que você não escolhe ideologia como se fosse num supermercado fazer uma compra e você escolhe o que pensar. É difícil as pessoas compreenderem que elas são produções da ideologia. É a ideologia que produz o que as pessoas pensam, e não o contrário. Porém, mesmo que você tenha uma formatação ideológica, quando você entra na refrega com a vida, no conflito, em que você vê que você está tendo perdas emocionais, perdas financeiras, eu penso que há elementos para a pessoa fazer as contas da própria existência, né? Seja na psicanálise, seja no existencialismo, você tem elementos
que te dão informações suficientes e condições de você subjetivar outras posturas e outras compreensões de mundo. Eu acho que há uma certa estranheza, um certo descabimento, tanto na postura da mulher, que repete esta subordinação, justificando-a de diversas formas, como também há um equívoco na posição do homem em permanecer gerenciando situações de violência, né? Eu tenho dito para algumas pessoas, a mim particularmente, não me interessa a convivência violenta e não me interessa aprender a conviver na convivência de violência. É uma coisa com a qual eu, pessoalmente, não quero nenhum tipo de relação. Agora, me parece que, se algumas pessoas já compreenderam isso e se afastam desta relação, em última instância, que é de poder entre marido e mulher, o que me parece é que, em grande parte, isso desemboca em agressões dentro de casa, quando nós deveríamos estar pensando que, socialmente, o modelo de convivência está vencido. E as pessoas se negam a reconhecer que este modelo de convivência está vencido. Quer dizer, isto é uma coisa da Idade Média, não é? que se formatou desta maneira, com herança de Roma, né? Misturado com costumes semitas, né? E isto, a modernidade já teria ultrapassado e as pessoas permanecem nisso. Eu queria mudar de assunto, queria falar contigo sobre drogas, mas queria que tu avaliasse essa minha última ponderação. Léo, eu concordo completamente contigo e eu entendo que talvez. Eu sempre falo para os meus alunos assim, eu falo nos vídeos sobre violência doméstica. Não adianta uma lei trazer vários mecanismos de defesa. Então, lembrem daquela analogia com a pesquisa realizada nos Estados Unidos. Não adianta simplesmente vir uma lei chamada Lei Maria da Penha, trazer um botão de saída, dizendo: olha, mulher, você não precisa de advogado para sair desse relacionamento violento, você consegue uma medida cautelar de afastamento do lar na delegacia de polícia, se essa mulher não consegue internalizar que está sendo vítima de um delito. E não consegue quebrar com esses círculos viciosos, como você falou, com esses modelos que são arcaicos e atrasados. Eu penso, Léo, que o grande problema que nós temos é a vítima compreender-se como vítima. Sim. A partir do momento que aquela mulher percebe que é vítima, aí ela consegue, então, buscar os mecanismos legais. Mas, num primeiro momento, enquanto ela está dentro daquele relacionamento, naquela jaula, vitimizada, mas acreditando que aquilo é normal, dentro daqueles padrões que foram impostos há séculos, então que o homem é o chefe da casa, a mulher precisa aceitar de forma submissa, ciúme é prova de amor, ele te bateu, mas é porque ele estava nervoso porque perdeu o emprego, né? Então, enquanto essa mulher não se vê como vítima... Se formos usar a figura bem construída por ti da jaula, o casamento é uma jaula enfeitada que os homens constroem, inspirados num sistema vencido, e que a mulher entra espontaneamente dentro, achando que lá vai encontrar felicidade. Se depara com uma realidade triste, que não é só a jaula, né? É todo um sistema de enfeite da jaula, de glamorização da jaula, de valorização da jaula. Cara, é uma jaula. Eu não vejo muita possibilidade neste sistema. Não estou aqui depreciando a relação amorosa, não estou achando que é possível viver sem o outro. Eu não abriria mão da convivência, da ideia do ser amado. Não, mas esta formatação que estamos vivendo, e nisso, inclusive, eu contrario bastante o pensamento do Ballman, por exemplo, né? que critica as relações líquidas. Eu sempre tenho dito, ainda bem, porque se as relações permanecessem sólidas,
alguém as estaria controlando, e a controlada, sem sombra de dúvida, seria a mulher, que ficaria numa permanência às suas custas. Com a liquidificação das relações em geral, inclusive das amorosas, elas permitem que as pessoas busquem outros afetos, outras possibilidades de vida, outros amores, se afastem das dores. Ainda bem que a sociedade ficou líquida. Eu não acho que na sociedade sólida haja valor. Eu acho que é um desvalor solidificar as relações humanas. Bem, tu foste advogada da primeira causa no Brasil, ao que eu sei, em que uma cliente tua, ou seja, uma mulher, que buscou outra mulher, que no mundo atual pode ser advogada e ganhar a vida capitalista, por isso que eu brinco que o capitalismo, em grande parte, é libertário. É verdade. E que tu conseguiste na justiça que esta tua cliente, por necessidade médica, plantasse maconha em casa e pudesse transformá-la em óleo para usar como remédio, tendo em vista que ela padecia e padece de epilepsia. Eu queria que nos contasse isto, como não só a questão de ter ganho ter ganhado a ação, mas eu queria que tu contasse como é que tu deste suporte teórico para obter esta decisão a teu favor, a favor da tua cliente. Veja, os assuntos não estão tão dissociados, Léo, porque nós estamos falando de pessoas em sofrimento, né? Sim. Aparentemente, numa primeira hipótese, nós estávamos falando de violência doméstica e do porquê algumas mulheres aceitam permanecerem nesses relacionamentos, e agora nós vamos falar então sobre uma mulher que estava em sofrimento, mas aí aqui a gente fala de um sofrimento em decorrência de um problema de saúde, já que sofria há 25 anos de epilepsia. Essa mulher hoje ela tem 41 anos, ela nasceu com um tumor cerebral, sofreu com fortes dores de cabeça e aos 16 anos descobriu então que essas dores de cabeça eram decorrentes do tumor, fez a extração e dos 16 aos 41 sofreu então com crises de epilepsia. Cerca de 6 ou 7 crises por dia. Consegue imaginar uma pessoa passando, o sofrimento que uma pessoa passa passando por 6 ou 7 crises de epilepsia ao dia? Então, essa mulher foi até remédio disponível, né? E com remédio disponível que não é fornecido por preconceito. Perfeitamente, exatamente. Ela descobriu há cerca de 3 anos a questão do canabidiol. Primeiro, ela conseguiu fazer o uso do canabidiol, que é importado dos Estados Unidos, mas o grande problema é que esse medicamento custa, em média, hoje, segundo me passaram, R$10.000 por conta da nossa conversão. Então, uma dose do canabidiol, se for importada nos Estados Unidos, hoje está no valor atualizado de R$10.000. Entretanto, mesmo que ela tenha feito o uso desse canabidiol, não pararam com as crises. E, fazendo só um parênteses, ela já usou, ao longo desses 25 anos de tratamento, todos os medicamentos psiquiátricos e neurológicos cabíveis e possíveis conhecidos na farmacologia. Todos. E nenhum conseguia fazer a paralisação total das crises. Fez uso do canabidiol importado, também não conseguiu o efeito almejado. E então, Léo, ela chegou às notícias de que mães de filhos epiléticos, mães de crianças epiléticas, estavam conseguindo autorização para plantio da cannabis e produção doméstica mediante um habeas corpus. E a minha cliente foi, então, ao escritório desejando o mesmo, porque ela conseguiu uma doação com uma família que estava produzindo, fez o uso desse óleo doméstico, que é produzido basicamente com azeite de oliva e folha da cannabis, e na primeira semana as crises paralisaram totalmente. Totalmente, zeraram as crises. E a partir daí, ela pôde começar a trabalhar, pôde começar a dirigir carro, porque quem tem crises convulsivas não pode, por exemplo, dirigir automóvel, porque as crises, obviamente, não avisam quando ocorrem. Então, ela começou a ter uma vida normal. Quando essa moça chegou ao escritório, eu pensei, no primeiro momento, fazer um habeas corpus preventivo, mas por uma questão de criminologia,
e de estratégia processual mesmo, lendo a Lei de Drogas, no artigo 2º, parágrafo único, cita que é possível a União autorizar o plantio para fins medicinais. Então, se a União, a própria lei diz que a União pode autorizar o plantio para fins medicinais, então eu quero essa autorização. Foi o que eu pensei. E nós promovemos uma ação civil na Justiça Federal. Foi uma ação civil. Excelente ideia. Suponho que fosse buscar um direito de fazer, né, no caso. Isso, exato, exato. Tem uma coisa interessante que também as pessoas muitas vezes não fazem as contas a respeito. Da onde é que vem esta demonização da maconha? Tem um canal americano, ou seja, não é comunista, nem é maconheiro, que se chama History Channel, que tem um documentário mostrando que a CIA, ou seja, a polícia de espionagem americana, inventou nos anos 60, 70 este praguejamento da maconha como sendo coisa de comunista para contaminar a juventude americana, e disso se gerou uma má ideia de uma droga, que sim, é uma droga, mas que tem um potencial médico impressionante e que acaba sendo proibido de usar em diversos países por uma ignorância, inclusive dos governos e das autoridades médicas. Bem, e há um filme chamado Quebrando o Tabu, que é um filme em que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ele entrevista autoridades governamentais e médicas do mundo mais civilizado, do chamado Primeiro Mundo, mostrando como eles usam e manipulam e adotam políticas médicas com base no uso de drogas, mais especificamente a maconha. Ou seja, nós estamos falando novamente de violência, e novamente de violência ideológica e de ignorância que muitos de nós temos, diante de possibilidades de soluções simples, mas que por preconceitos permanecemos amarrados em falta de condições, em falta de práticas, em falta de uso de coisas que nos podem fazer bem. Ora, por exemplo, mandar buscar esse remédio nos Estados Unidos a esse preço, se nós podemos importar ou deixar entrar no Brasil a partir do Uruguai, né, que fabrica isso, e não teve um maconheiro a mais no país, no mau sentido. Né? Pois é. Eu queria te dar os parabéns pela iniciativa, pelo exemplo, e acho que isto merece um acadêmico da tua produção. Não é um estudo acadêmico que tu faz. Eu acho que academicamente se deveria estudar o teu sucesso jurídico. Obrigada. Nisso, que tu trazes uma coisa de alto interesse médico. Imagine-se, só quero sublinhar o que tu mesmo disseste, uma pessoa que tem 6 ataques epiléticos por dia, planta um mato em casa, mistura com azeite de oliva e se cura de 6 ataques epiléticos domésticos e vai ter uma vida normal. E que não fazia isso porque alguns sujeitos intelectualmente tarados, né, são pessoas que se amarram em valores vencidos, não deixam que coisas maravilhosas como esta aconteçam. Bem, nós temos um tempo de entrevista, ele está se aproximando, infelizmente, do fim, mas eu queria deixar a palavra contigo para que desenvolva mais um pouco esse aspecto, e queria saber se isso dobrou em outros interesses já, se isso repercutiu no mundo jurídico, no mundo médico. Queria saber se por exemplo, neuropsiquiatras não te procuraram para estudar o efeito que isso teve nessa tua cliente. Como ficou o desdobramento desta causa?
Muito, Léo. Essa causa foi muito interessante porque ela quebrou vários tabus. É uma ação civil, então eu, em momento algum, afirmei que seria crime plantar cannabis para fins medicinais, porque, ora, se está Sim. escrito na lei que é possível mediante autorização, eu estou pedindo autorização. Minha cliente não plantou a cannabis, então eu nem entrei nessa análise criminológica. Mas usei como fundamento, como você mesmo trouxe, o porquê a cannabis é proibida no Brasil e demonstrei que essa proibição, evidentemente, não nunca buscou objetivar, nunca fez uma objetivação, melhor dizendo, em relação à questão medicinal. Entendem? É Uhum. simplesmente uma questão de política pública importada dos Estados Unidos. Na minha cidade, Foz do Iguaçu, há um grupo de pesquisa sobre os efeitos do canabidiol numa universidade pública federal, que é a Universidade da Latinoamérica, e, inclusive, o médico que atestou o uso do canabidiol para minha cliente é professor de neurociência dessa faculdade, Léo. Olha só. Exato. E, além disso, na audiência de instrução, é importante colocar isso, a procuradora da Anvisa questionava muito se a minha cliente teria competência técnica para produzir esse óleo. Ela dizia assim, mas como que essa sua cliente, que não é formada em farmácia, vai produzir um medicamento? E então eu trouxe 2 laudos de farmacêuticas pesquisadoras em canabidiol, dizendo que não é um medicamento, não é um remédio, É é uma um comida. óleo. Sim, é uma Exato, é um comida. óleo, é um óleo. Sim. Então, por isso nós conseguimos essa primeira ação. E sim, ela teve efeito, inclusive, no mundo político, Léo, porque ela chegou a ser comentada pelo senador Flávio Bolsonaro, como sendo uma decisão de ativismo judicial. Mas, Meus parabéns. evidentemente, não é. Expliquei por Sim, quê, né? sim. Sim, sim. Só para traduzir, ativismo judicial é uma ideia de atribuir ao judiciário comportamentos ou decisões que avançam sobre a lei em vigor. Então, é como se o judiciário estivesse se metendo onde não deve e judicando onde não pode, quando, na verdade, me parece que há alguns aspectos no Brasil de ativismo judiciário, sim, mas grande parte, a maior parte das compreensões judiciais em contrassenso, em contra-pensamento comum, são de avanço social, são de transformação política, são de melhora do mundo. E vejo, neste caso, uma melhora. Se melhorasse a saúde só da tua cliente, já seria um ganho. Eu espero que o ganho judicial e essa sentença repercutam ainda mais e realmente contribuam com o mundo. Muito obrigado e o tempo é teu para as devidas despedidas. Muito obrigada, Léo. Eu que agradeço. Deixo aqui um abraço para todos que assistiram. E se vocês ficarem interessados nessa questão da cannabis medicinal, no meu Instagram, Fabiana_Irala, eu deixei um link com um modelo da petição inicial. Como o Léo bem colocou, essa é uma ação que deve repercutir para todos aqueles que têm sofrimento e que podem ser beneficiados com esse óleo que é homeopático. Não tem por que segurar isso, né, Léo? Deixe-me Boas dizer, notícias como devem advogado, ser divididas. sim, deixe-me dizer como advogado que uma advogada que ganha vida com suas petições, publicar a sua petição como uma contribuição do mundo é de uma enorme gentileza com a humanidade. Eu Obrigada, agradeço, Léo. Obrigada. agradeço aqui pelos humanos. Bem, o Instituto Cidade é um sítio na internet de conversas inteligentes, de exploração do mundo, de busca de outras ideias, e está entrevistando pessoas que realmente têm trazido contribuições, reflexões importantes. Eu não tenho a menor dúvida que é isto que acaba de acontecer. O Instituto Obrigada. Cidade agradece muito a tua contribuição à nossa causa. Muito obrigado. Obrigada a você, Léo. Um grande abraço.